os meus joelhos se dobram. Glória a Deus. E permaneço para a sombra do Onipotente. Então diga você, Ele reina. Vamos lá? Ele reina. Aponta para Ele. Ele reina porque Ele é Deus e nada é impossível. Declare com fé, declare o reinado dele sobre a sua vida. Ele reina, Ele reina, reina Senhor. Ele reina porque Ele é Deus, Ele é invencível. Nada vence o nosso Deus, aleluia. Ele reina, por isso não tema nada e nem ninguém. Ele é invencível e Ele te torna invencível com Ele, em nome de Jesus, aleluia. O autor da minha fé, o autor da minha fé, te conhece bem profundo. Ele sabe tudo de você, viu? Seu filho veio de Nazaré para ser a luz do mundo. Seu firmamento é sua obra. O firmamento é sua obra. Para Ele os meus joelhos se dobram. Só para Ti, Senhor. Se prostrar só para Ti. A sombra do Onipotente. Então vamos dizer, só Ele, ó. Ele reina. Glória a Deus. Ele reina. Ele reina porque Ele é Deus. Nada é impossível. Com Ele nada é impossível. Ele reina. Oh glória. Ele reina. Ele reina. Porque Ele é Deus. Ele é invencível. Aleluia. Reina em toda a terra. Reina em toda a terra. Reina em minha vida. Reina em minha casa. Reina no seu trono. O príncipe do céu, Jesus Emanuel. Ele reina. Reina em toda a terra, o Senhor. Reina em toda a terra. Reina em minha vida. Reina em minha casa. Reina no seu trono. O príncipe do céu, Jesus Emanuel. Ele reina. Ele reina. Ele reina. Aleluia. Reina, meu Jesus. Reina sobre nós, meu Jesus. Reina em Tapetininga, Jesus. Reina nessa obra, Jesus. Reina. Reina nos nossos sonhos. Reina nos nossos planos. Nos nossos ideais. Reina, Senhor. Aleluia. Ele reina. Ele reina. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos aplaudi-lo bem forte. Ele reina. Aleluia. Glória a Deus. Ele é maravilhoso. Ele reina. Glória a Deus. Quem crê que Ele reina? Quem está deixando Ele reinar, né? Reinar, Ele reina, mas eu estou deixando Ele reinar na minha vida, na minha casa. Ah não, pastora, lá eu que mando. Ih, então a coisa está feia. Quem tem que mandar lá é Jesus, amém? Glória a Deus, podem sentar, fiquem à vontade. Bem-vindos a essa reunião. Essa é uma daquelas reuniões que a gente fica assim esperando, com alegria, esperando. Pode sentar, meu irmão. A gente fica assim com alegria, esperando, com amor, com carinho, né? A gente fica assim com aquele coração. A palavra ansioso é meio pejorativa às vezes, né? Lembra uma coisa ruim, mas fica naquela expectativa boa, né? Por acontecer. Deus vai falar o nosso coração de uma maneira maravilhosa. Nós vamos sair daqui avivados em nome de Jesus, e eu já vou para a palavra porque nós temos um estudo enorme para fazer, só tudo isso aqui, ó. A gente chega lá, amém ou não amém? Glória a Deus. Vamos lá então, 1 Samuel capítulo 17, semana passada nós começamos a falar do Davi, parecia que tinha acabado, né? Mas só estava começando. Vamos ver bastante coisa boa aqui. Durante a semana eu fui soltando na internet algumas frasezinhas, alguns tópicozinhos acerca do que nós íamos falar hoje, né, nesse culto. E quem tem Facebook aqui? Deixa eu ver, quem tem Facebook? Nossa, 3, 4, 5?
6? Eita, pouca gente. Quem tem Instagram? Instagram é o top da parada do momento, né? Vai lá, compartilha nas suas redes sociais. Não é para divulgar a pastora Sinara, não. É para divulgar a palavra de Deus. Amém? É para divulgar a palavra de Deus. Compartilha lá aquelas mensagenzinhas. Eu vejo algumas pessoas sempre compartilhando. Sempre que eu posto, eu vejo algumas pessoas compartilhando. Até o pão nosso, o pão nosso não é meu, é de Deus para nós. Então, eu não coloco lá porque eu acho que a pastora não vai gostar. Como que eu não vou gostar que você divulgue a palavra? Eu vou amar. Eu acho tão lindo quando eu mando. E eu não mando só para vocês, mando para o pessoal de Capão, que eu mandava antes, eu mando para os amigos de outras cidades, e aí depois quando eu abro o status do WhatsApp, tá lá várias pessoas com a mesma fotinha assim, né? Agora mudou a cor, tá azulzinho, aí tá várias coisas azulzinhas assim, as pessoas divulgando a palavra, e é uma bênção, tem que divulgar mesmo no nome de Jesus, tá bom? Essa semana mesmo uma irmã falou assim, que dia foi? Foi ontem foi dia 24, né? E eu não mudei a data, eu coloquei só dia 23, né? Daí a pessoa falou assim, pastor, só não mandou o de hoje. Eu falei, lê direitinho lá. Só não mudei a data, esqueci a data, né? Mas aí era outra mensagem, era uma nova mensagem. Falando, não é que eu mando para um grupo de pessoas. E aí eu senti falta, falei, glória a Deus, bom saber, né? Quando eu envio, ela já manda num grupo que ela tem lá. E é isso aí, vamos pregando a palavra em todo o tempo. 1 Samuel, capítulo 17, falei para você abrir e eu não abri, né? O Luiz está deixando eu mal acostumada ali com a televisão, né? 1 Samuel 17, no versículo 8. 1 Samuel 17, 8. Diz aí. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes, para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu, hoje desafio as companhias de Israel, dizendo, dai-me um homem para que ambos pelejemos. Olha aí, ouvindo então Saul, o rei, né? E todo Israel, essas palavras do filisteu, o que aconteceu, pessoal? Espantaram-se e temeram o quê? E temeram muito. Isso aqui é um alerta muito profundo para nós. O exército viu o tamanho do problema e temeu. E quantas vezes acontece conosco também? Eu quero logo de cara dizer para você que nós não podemos ouvir as coisas difíceis, ouvir as más notícias e deixar o medo entrar no nosso coração. Nós não podemos olhar para o tamanho do problema. Eu acho que eu falei aqui semana passada, que nós não podemos olhar para o tamanho do problema, mas enxergar no problema uma oportunidade de uma grande vitória. Semana passada eu comentei que o gigante para o Davi não era um grande problema, era uma grande vitória. Quando eles ouviram aquela afronta daquele inimigo, a Bíblia diz que eles temeram. Eles espantaram-se e temeram muito. Irmãos, isso aqui é o retrato de muitos de nós, fala a verdade. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. E quantas vezes nós ouvimos algumas coisas que faz a gente estremecer? Quantas vezes? E é nessa hora que nós tomamos uma decisão. Ou decidimos aceitar aquele medo e se tornar escravo daquilo, ou repreender aquele medo imediatamente, mandar que ele saia e confessar a verdade bíblica ao nosso respeito. O medo é uma tentação, entenda, ele vem para todo mundo. Só que a sua reação diante daquilo ali é que vai nos salvar ou nos condenar.
A nossa reação ao ouvir qualquer má notícia é da natureza do ser humano se espantar. Durante anos eu prego sobre o Josafá. Eu já estou na fase de falar, estou falando igual o pastor Jaime agora. Durante anos eu prego. Nossa! Quem vê assim diz que já tem um ministério de 50 anos, né? Mas já tem uns aninhos já. Já dá para falar assim, né? Anos. Mas eu prego sobre o Josafá, que a Bíblia diz que quando ele ouviu que 3 exércitos vinham contra ele, a Bíblia diz que ele temeu e tremeu diante daquela notícia, mas logo a seguir ele se pôs a orar e a jejuar e propôs um jejum a todo o povo também, ou seja, a primeira reação ao ouvir realmente foi o natural, o que acontece com todo mundo. Vem aquele medo, é algo desconhecido ou é algo que você sabe o potencial, o que pode causar de ruim na sua vida, então aquilo te assusta, te espanta, mas o que você faz depois é o que vai influenciar a sua vida ou não. É o que vai dar um rumo na sua vida. Eles ouviram, se espantaram, e o que o exército fez? Depois daquilo ali, o exército paralisou. O exército ficou paralisado. A Bíblia diz que durante 40 dias, eu tinha marcado aqui, esqueci de... Marquei a semana inteira. Acho que eu li esse capítulo essa semana, não sei quantas vezes. Só não sei onde foi que eu marquei. Que durante 40 dias, ele estava ali parado. Um monte, taraná, e parou, taraná. Cadê? Cadê você? Vai estar aqui no capítulo 17. Vai dando uma olhada aí, Luiz. Se achar, você me fala. Que ele fala que durante 40 dias o Golias ele estava afrontando. Tá aí, é porque eu estou procurando com pressa, daí foge dos olhos, né? 40 dias o Golias estava afrontando o exército e de tanto medo eles ficaram paralisados. Pessoal, tem muita gente paralisado na vida porque deixou o medo entrar. Porque deixou o medo, alguma coisa aconteceu que causou espanto para a pessoa, que assustou a pessoa e a partir daquele momento ali a pessoa está com a vida paralisada. Eu estava dando até um exemplo no culto que eu fiz aqui do lado. Na última Santa Ceia, que nós fomos para São Paulo, toda a Santa Ceia nós ceiamos em São Paulo lá com o pastor Jaime, e aí na vinda, meu esposo, não é disso, meu esposo ele tem uma capacidade de suportar viajar bastante, que é incrível. Eu amo dirigir, mas eu não aguento viajar bastante, me dá sono, e como ele diz, o meu sono é perigoso, porque quando vem com tudo, dormiu, aí apaga no volante, tá amarrado, né? Uma vez indo para Itararé, tava frio, eu peguei, a minha sogra tinha me dado uma blusa bem quentinha, que Itararé era muito frio, era abaixo de 0 frio em Itararé, e aí a minha sogra me deu uma jaqueta quentinha, gostosa, tava frio na estrada, eu só fiz assim com o capuz. Pra quê? Quando eu acordei, eu tava na pista vizinha do lado, ainda bem que era cedo, não tava vindo muito carro, nunca mais eu ponho a touca para dormir, Deus me livre, Deus deu um livramento, né? Aí, nesse sábado desse mês, meu esposo sentiu um sono tão forte, ele falou, filho, eu não tô aguentando, você pega o carro? Eu falei, pego, dirijo, vamos lá, eu tô bem. Aí foi. Quando eu estava ali em Araçoiaba, na subidona que tem em Araçoiaba, passando por Araçoiaba, irmãos, o carro foi perdendo a força, eu fui reduzir para a quarta. Quem disse que a marcha entrava? Na subida. Na via rápida e carro vindo atrás. Na hora eu já liguei o pisca-alerta e tentando colocar, como o carro estava na velocidade, não perdeu aquela velocidade, eu tentando colocar, não conseguia. E aí eu chamei meu esposo, ele estava dormindo, acordou assustado, aí puxou com força lá, a marcha acabou entrando, graças a Deus não aconteceu nada demais, né? Mas ficou aquela coisa, porque o carro que estava atrás, ele viu o pisca-alerta, então ele já reduziu, mas ele não quis ficar atrás de mim, ele foi para a via do lado para ir embora. Os outros que estavam atrás não entenderam o que estava acontecendo, mas é o que eu falo, o ser humano tá tão impaciente, tá tão terrível, que ao invés de pensar, né, uma pessoa não vai parar no meio de uma via rápida, se o carro está parado é que alguma coisa aconteceu, mas o que as pessoas faziam quando passava? Bibi, cambada de bênção, tá abençoado. O pessoal fala palavrão de crente, enviados, né?
Aí tá, conseguimos jogar o carro pro lado, ainda passou um caminhoneiro, nem sabe o que aconteceu, mas tudo bem. Ainda mais é mulher no volante, né, pessoal? Ei, tá vendo? É mulher no volante. Nem sabe o que aconteceu, mas tudo bem. Não é o que eu quero dizer. O que eu quero dizer? Isso foi no sábado. Na segunda-feira eu precisava levar uma Santa Ceia para uma irmãzinha nossa, que não tá podendo vir à igreja, e ela mora lá no Monte Santo. Para ir no Monte Santo tem que pegar a pista. E o rapaz da mecânica falou que só ia conseguir a peça para arrumar na terça-feira. Na segunda a gente ainda usou o carro. Meu esposo conseguiu dar um jeito lá, né? Homem sempre dá um jeito no carro, né? E aí começou a funcionar o carro. Meu esposo não podia ir comigo para ir nessa visita. Aí tudo bem, eu estava super tranquila. Na hora que eu entrei no carro, que eu dei ré na marcha ali, que eu lembrei do que aconteceu e que eu lembrei que eu ia pegar a pista, eu falei, não posso ir sem meu esposo. E se acontecer a mesma coisa, o que eu vou fazer? Aí se der algum problema no carro. Mas deu uma indignação na hora, eu falei, olha aqui, capeta, você nunca vai me impedir de dirigir esse carro, tá amarrado em nome de Jesus, eu vou ir, vou voltar, o carro não vai dar problema no nome de Jesus Cristo. Fui lá, visitei a irmã, voltei, fui visitar outra irmã, voltei, e o carro não deu problema, graças a Deus. Mas na hora, eu até falei pro meu esposo, o que o diabo queria? Me paralisar. Aí eu, que sou livre igual um passarinho para dirigir para onde eu quero, não ia poder dirigir mais. Por quê? Por causa do medo. Toda vez que entrar no carro, lembrar que a marcha podia falhar, não ia dirigir mais. O medo paralisa as pessoas. O diabo, ele não é bobo, ele é astuto, diz a Bíblia. E ele não paralisa a pessoa de qualquer jeito. Ele traz o medo. Para a pessoa, ela tem uma justificativa. Não, eu não faço isso por causa daquilo, eu não faço isso por causa daquilo. O exército também tinha uma desculpa. Não, mas você viu lá? Olha o tamanho desse homem, olha o que ele disse que vai fazer. Ah, não dá para enfrentar. E nisso ficaram paralisados 40 dias, você achou? Obrigada. Diz aí, ó. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde e apresentou-se por... Aí, o Luiz achou para nós. 40 dias ele subia lá e amedrontava o exército. E o exército o quê? Paralisado. Irmão, só que isso aqui é uma escolha que nós podemos fazer. Nós podemos escolher ser o exército que olha para o problema e vê o tamanho do problema e fica paralisado com o problema, ou nós podemos ser Davi, que olha para o problema e vê no problema uma grande oportunidade. Antes disso, vê o versículo 24. Olha só o que diz aí. 17 e 24. Porém, todos os homens de Israel, vendo, você sabe que a visão ela tem um poder muito grande. Tem gente que tem mais facilidade de gravar, quer dizer, o ser humano em si, ele tem mais facilidade em gravar as coisas que vê do que ouve. Os psicólogos, os médicos, pedagogos, quando vão trabalhar com criança, para ensinar a criança, elas pedem para ter a parte, né, de mostrar as coisas. Eu vejo isso as tias de escolinha. As tias de escolinha, o material da escolinha que é mandado para toda a igreja para trabalhar com as crianças, eles têm a parte de leitura para as crianças, mas sempre tem a parte da figurinha, da criança pintar, da criança recortar, fazer ali alguma coisa. Para quê? Para a criança visualizar aquilo ali. De fazer aquele negócio de bonequinho lá, falando, porque quando a pessoa vê, a pessoa ela grava mais, e o diabo sabe disso também. Por isso que ele faz questão de mostrar coisas para nós que parecem ser impossíveis, que parecem ser imbatíveis, parecem ser invencíveis. Aí nós olhamos e começamos a acreditar, não tem jeito. A Bíblia diz, e vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. Ficaram com medo e diziam os homens de Israel, vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois que ao homem... essa parte aí eu quero ler na NVT, vamos ver? Aí nós vamos entrar na parte do Davi. Versículo 25 e 26 na Bíblia Viva. Diz assim, ó. Vocês viram aquele homem? O exército falando. Perguntavam uns aos outros. Ele sai todos os dias para desafiar Israel. O rei ofereceu uma grande recompensa para quem o matar. Dará uma de suas filhas como esposa
e isentará toda a família dele de pagar impostos. Os dias de hoje, hein? Todo mundo ia querer derrubar o gigante, né, pessoal? Só para não pagar imposto. Aí vamos lá. Então Davi perguntou aos soldados que estavam por perto: o que receberá o homem que matar esse filisteu? Você percebe que ele não estava nem aí para o gigante? Como assim? O que vão dar para quem matar o filisteu e acabar com as suas provocações contra Israel? Perceba o que incomodava Davi. Afinal de contas, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus? Olha como ele desmerece. Olha como ele... Estava todo mundo espantado. Olha a conversa do exército. Você viu aquele homem? Olha a conversa do Davi. Quem é esse? Olha a diferença. Olha a diferença. Alguém diz, é câncer. Alguém diz, é câncer. Olha a diferença. Alguém diz, é divórcio. Alguém diz que é divórcio. Irmãos, tem que haver essa diferença em nós. Estava todo mundo espantado. O Davi chega, quem é esse? O que é isso aí? O que é um câncer para Deus? O que é um tumor para Deus? O que é a diabetes para Deus? O que é a hipertensão para Deus? O que é a dívida para Deus? Mas é impagável. O que é para Deus? Nós temos que aprender a desmerecer as obras do diabo. Desmerecer as obras de Satanás, parar de exaltar os nossos inimigos, os nossos adversários, parar de exaltar as nossas lutas. O pessoal tem uma frasezinha, né? Bastante comentada. Não diga para Deus que você tem um grande problema, diga para o problema que você tem um grande... Você nunca ouviu alguém dizer isso? Uma frase simples, mas poderosa, né? Ele desmereceu, o que vão dar? Ele estava mais interessado na recompensa. E aí eu coloquei aqui, o exército viu o tamanho do problema. O exército ouviu Golias e desanimou. Davi viu o tamanho da recompensa. Você tem que enxergar a recompensa, você tem que ver a recompensa, a bênção que você vai alcançar em vencer essa situação. Em vencer esse problema. Tem que enxergar o milagre, você tem que se ver contando o seu milagre. Eu falo que hoje eu sou casada e meu esposo fala do ato de fé que ele fez antes de casar, mas eu também tinha um ato de fé no meu coração e eu falava para Deus, eu quero ter uma história para contar para minha filha. E eu já me via contando para minha filha a minha história de amor. Como Deus fez. Filha, Deus fez isso. Filha, foi assim, foi assim. Eu já me via contando a minha história de amor. E eu nem imaginava que eu ia casar tão cedo. Graças a Deus, casei. Mas eu já me via contando. Para muita gente parece um gigante, para muita gente parece uma coisa impossível. Tem gente ainda buscando essa felicidade. Conhecer uma pessoa, ai pastora, está cada vez mais difícil de conhecer uma pessoa de Deus, uma pessoa que vai, tá no mesmo propósito e tudo. Para de enxergar como algo difícil, já se veja vivendo esse milagre em nome de Jesus Cristo. Já se veja vivendo esse milagre, contando esse milagre. Nós só olhamos para o quão difícil é viver alguma coisa, alcançar alguma coisa. Não, nós temos que começar a nos enxergar, até planejar. Olha, eu vou contar essa bênção, eu vou contar esse milagre, eu vou até fazer um vídeo na internet para divulgar o que Deus fez na minha vida, porque Ele vai fazer no nome de quem? No nome de Jesus. Essa história não vai acabar assim, não. Nós não vamos ficar para sempre com a vida paralisada, escutando o inimigo nos afrontando, jogando na nossa cara as dívidas, os problemas, as dificuldades, as lutas, as doenças, os diagnósticos. Nós não vamos ficar paralisados a vida toda, só escutando o diabo falando no nosso ouvido das insuficiências, daquilo que nós não conseguimos. Não vamos. Nós vamos olhar para a recompensa, nós vamos olhar para a vitória, para o depois, para o que Deus vai fazer diante dessa batalha, no nome de quem? No nome de Jesus Cristo.
O que nós estamos dando ouvidos? Nós estamos dando ouvidos a Deus, a sua palavra, ao que ele diz acerca do problema, ou nós estamos ouvindo o problema? Aqui está bem claro que o exército de Israel ouviu o problema. Eles ouviram o gigante, eles não ouviram Deus. Eles ouviram o gigante, ouviram a afronta do gigante. Nós temos que ouvir o que a palavra de Deus diz ao nosso respeito. Tem gente que não está ouvindo pessoas, mas fica ouvindo os seus próprios pensamentos, pensamentos que Satanás envia. De que a pessoa não vai conseguir, de que é muito difícil para ela, de que as coisas estão muito difíceis, de que do jeito que está, misericórdia. A pessoa fica ouvindo pensamentos às vezes até de morte. Que a pessoa vai acabar morrendo nessa situação, que não tem o que fazer. O que nós estamos ouvindo? Vamos para Provérbios, a gente já volta aqui na história. Provérbios 1:33. Olha o que a Bíblia diz. Provérbios 1:33. Acho que vou comprar aqueles copão, já viu? O pessoal agora só bebe água naqueles copos chique, bem grande. Deixa aqui que esse copinho está sendo pouco, né? Vamos lá. Mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará como? Como que a população vive hoje? Descansado ou agitado? Ansioso, desesperado, preocupado, sim ou não? A maioria de nós, pessoal, vivemos assim hoje, inquietos, coração acelerado. Mas a Bíblia diz que quem der ouvidos ao Senhor e não ao problema, por que nós andamos inquietos? Porque ficamos dando ouvido ao problema, ficamos dando ouvido às notícias do Jornal Nacional, Deus me livre, está amarrado, né? Se você nunca mais assistir essas coisas, não. Eu lembro que eu estava... Não, depois... Ao vivo não dá para falar o que eu vou falar. Aí não deixa eu esquecer de comentar isso com vocês, tá? JN, depois me lembra. Por favor, não deixe esquecer. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente ouve. Satanás quer criar uma doutrinação na mente das pessoas de sofrimento. Aí a população vive ansiosa, angustiada. Vive nervosa com tudo, preocupada com tudo, o que vai ser de mim? Mas Deus está dando o segredo de viver tranquilo, Ele está dizendo, mas o que me der ouvidos, para de ficar ouvindo o gigante, para de ficar ouvindo Golias, ouve o Senhor, mas o que me der ouvidos, habitará seguramente, vai estar seguro. Eu sempre falo, viver da fé não é viver de ilusão, é viver seguro. É desafiador? É desafiador, mas é viver seguro. Quem me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. É tudo que nós estamos precisando ultimamente, descanso, paz. A gente está precisando aprender a andar descansado, a gente anda muito agitado. Lembra da Marta? A Marta era de Deus, cria em Deus, mas estava muito agitada. Deus quer descanso na sua alma, na minha alma, mas eu só vou ter esse descanso quando eu aprender a ouvir Deus. Eu ouço o médico dizendo é uma doença terminal. Aí é lógico que eu vou ficar ansioso, é lógico que eu vou ficar preocupado. E agora, o que eu vou fazer? Mas se eu ouço Deus, quando a palavra dele diz, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Verdadeiramente. Aí se eu ouço Deus, eu até descanso. Bom, se Ele levou, então pronto, posso descansar. Posso descansar, Ele levou, eu posso descansar. Tenho que descansar no que Deus fala. Vamos voltar lá para Samuel. Agora no versículo 31. Aí o Davi vai e diz, né? Eu terminei lá o 26, né? O Davi foi e falou, quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o Deus vivo? Vamos ver o que aconteceu por causa do que ele falou, por causa da reação dele diante do problema. Versículo 31 diz assim, e ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul e mandou em busca dele. Olha na NVT como diz isso aí, ó. Versículo 31 na NVT.
alguém contou ao rei Saul o que Davi tinha dito, e o rei mandou chamá-lo. Nós vimos aqui duas reações. O exército ouviu o gigante e ficou com medo, desanimado. O Davi ouviu o gigante, mas pensou na recompensa. Pensou na recompensa e pensou também no poder de Deus, que Deus o capacitaria a destruir aquele gigante. Ele não ficou preso com medo do gigante, não. Ele creu em Deus. Ele acreditou em Deus. E a declaração, a reação dele diante do problema, levou ele diante do rei. Eu fiz essa frase, eu até coloquei ontem isso na internet. A sua reação diante do problema pode te levar diante do rei. O rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que pode nos abençoar com todas as bênçãos. Qual foi a reação do Davi? Quem é este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Ele desmereceu o problema. E por causa disso, chegou até o rei. Olha, o rei, tem um garoto aí, tá todo mundo com medo do Golias. Ele chegou aqui todo falando, quem é esse? Olha como ele falou, Saul. O rapazinho chegou aqui para trazer marmita para os irmãos. E chegou quando ele ouviu lá o gigante falando. Falou, quem é esse aí? Olha como ele falou do gigante, parece que não tem medo não. O que o Davi falou, a reação do Davi, colocou Davi diante do rei. É a nossa reação diante dos problemas que nos coloca diante da nossa vitória. Que nos coloca diante das possibilidades de alcançarmos grandes coisas. É a nossa reação. É o que eu falei. Se a minha reação é de medo, é de pavor, é de pânico, isso vai me paralisar. Isso vai paralisar a minha vida. Se a minha reação é de coragem, é de enfrentamento, é de confiança em Deus, isso vai me colocar diante do meu milagre no nome de quem? No nome de Jesus. Era um cuidador de ovelhas, um entregador de marmita. Não era qualquer um que podia chegar diante do rei, mas o garoto, cuidador de ovelha, entregador de marmita, foi chamado pelo rei no meio de uma guerra, no meio de uma situação importante, no meio de um momento sério. Um menino foi chamado para se colocar diante do rei por causa da reação dele diante do problema. Irmãos, a gente tem que ver como que a gente reage às circunstâncias da nossa vida. Tem um filme chamado Corajosos, acho que o pastor já deve ter comentado com vocês sobre isso, de um rapaz que ele está passando uma pindamonhangaba danado financeiramente falando, e ele conseguiu, é muito lindo esse filme, assiste com a família, Corajosos. E aí, ele conseguiu um emprego numa empresa lá, e o dono da empresa chamou ele para conversar. Falou, olha, eu tenho um cargo aqui superior para dar para uma pessoa. E só que a pessoa que vai conseguir esse cargo, ela tem que fazer uma coisa para mim. Vou dar um exemplo que eu não lembro agora, acho que é 17. Vão chegar 17 caixas aqui. Eu preciso que a pessoa anote que chegou 16 e guarde uma aqui para mim. Aí na hora ele arregalou os olhos. Tinha feito um voto com Deus de ser fiel a Deus, de honrar a Deus. Regalou os olhos, ficou meio assim. Aí o dono da empresa falou, não, calma. Não precisa me dar resposta agora não. Amanhã, tal hora, você me responde aqui se você aceita ou não. Aí ele foi para casa, falou com a mulher começou a chorar, ficar desesperada. Meu amor, a gente não pode voltar a passar fome, esse emprego foi uma bênção de Deus na sua vida, você não pode perder esse emprego. Ei, esposa, cuidado, hein, para não induzir o marido a fazer coisa errada, você tem que ficar na fé junto com ele, em nome de Jesus. Eu não quero mais ver as crianças pedindo comida e não ter, que não sei o quê, vê logo que você vai responder. Deus entende, cuidado, Deus entende. Deus não entende nada que a gente faz de errado. Deus quer que a gente faça dele o nosso sustento. Se eu tiver que perder alguma coisa, se não fizer isso de errado, então você vai perder, então perca. Aí ele ficou firme na posição dele. No outro dia ele chegou lá e falou, olha moça, eu não posso fazer isso aí e ofender o meu Deus. É mentira isso, se chegou 17 eu vou anotar que chegou 17. O patrão na hora levantou, estava sentado, levantou. Dentro dele, acho que ele pensou, perdi o emprego, né? O patrão estendeu a mão e falou, parabéns. Pensei que não ia ter ninguém fiel aqui.
Você já é o sexto que eu entrevisto e todos toparam fazer coisa errada, só você não. Você vai ficar com a vaga. Então ele não foi mandado embora, ele conquistou a vaga por causa da reação dele diante daquela situação difícil. Estava correndo risco até de ficar passando fome. Mas a reação dele foi de se manter na palavra, na fidelidade a Deus. A reação do Davi foi de enfrentamento, de coragem, até desmerecendo o problema. Qual é a nossa reação diante dos problemas? De repente, é a reação que nós estamos tendo diante dos problemas que está causando mais problemas ainda na nossa vida. Eu estava ouvindo uma pregação da esposa do nosso pastor lá de Manaus, e ela falando que no começo do casamento dela, às vezes, acontecia alguma coisa, dava vontade de brigar com o marido dela, vontade de discutir, mas ela disse que parava para pensar. Primeiro, se eu discutir com ele aqui agora, diz que eles casaram e já foram morar numa cidade onde não conhecia ninguém, né? Era só os dois. Foi igual eu e meu esposo. Nós casamos e eu vim morar com ele em Sal de Pirapora, não conhecia ninguém. Minha mãe morava lá em Carapicuíba. Aí ela falou, se eu brigar com ele, eu não conheço ninguém. Vou conversar com quem? Vou ter que ficar sozinha sem falar com ninguém? Eu não posso ligar para minha mãe para ficar chorando essas coisas. Eu casei, ela vai dizer, filha, se vira, você casou. Mas aí outra coisa que ela lembrou, quando a família dela não era de Jesus, ela disse que lembrou, bom, quando a minha mãe brigava com meu pai, a coisa não ficava boa. Então eu não posso fazer isso. Falou, eu vou mudar a minha reação. Eu vou mudar a minha atitude. Mas tem gente que não pensa nisso. Tem gente que não pensa que quando o marido, vamos usar o exemplo do marido, quando o marido fala uma coisa, dependendo da reação da esposa ao que o marido falou, a coisa pode ficar feia. A coisa pode, e vice-versa também. Um colega nosso, e nem de Jesus é ainda, né? Diz que chegou para um amigo, aconselhando um amigo, quando a sua mulher falar alguma coisa, pega o carro, vai dar umas voltas, deixa ela falando sozinha lá, quando ela esfriar a cabeça, você volta. Falei, caramba, uma pessoa que não é de Jesus, ensinando outra que era. Eu falei, olha, os tempos estão diferentes. Porque dependendo da nossa reação, nós podemos trazer a bênção de Deus para a nossa vida ou afastar. Foi a reação de Davi ao gigante que colocou Davi diante do rei. Grande oportunidade. Não era qualquer pessoa que chegava diante do rei, não, pessoal. O Davi aparentemente era qualquer um, cuidador de ovelha, entregador de marmita, mas a reação dele diante do problema colocou ele diante do rei. Às vezes você está querendo uma vaga mais alta no emprego, mas qual é a sua reação na empresa? Um amigo uma vez teve que ouvir do patrão, você é um dos melhores funcionários que eu tenho aqui. Você é inteligente, você é proativo, você vai longe, menino, mas você só chega atrasado. Então eu vou ter que demitir alguém. Esse aqui não faz nada na empresa, mas ele chega na hora, vai ter que ser você. E aí? E aí? Aí a pessoa fica, eu não tenho oportunidade na vida, é por causa da reação. Diante dos problemas, como que você reage? Quando você é desafiado, o Golias desafiava o exército de Israel. O exército ficava como? Paralisado. A vida nos desafia todos os dias, todas as horas. O que nós estamos fazendo diante desses desafios? O nosso país está nos desafiando a orar. A situação do nosso país está nos desafiando a fazer alguma coisa. O que nós estamos fazendo? Estamos paralisados, estamos murmurando, reclamando, amaldiçoando o governo. O que nós estamos fazendo? Qual que é a nossa reação? A reação do Davi colocou ele diante dos grandes. Qual que é a nossa reação? Qual tem sido a nossa reação diante dos problemas? Vamos continuar. Aí diz, né, no versículo 32... E Davi disse, deixa eu ver, eu li o 31, certo? 32 agora, né? E Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, o teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Eu gostei na NVT, o Luiz vai pôr para nós aí, olha o que diz na NVT. E Davi disse a Saul, ninguém se preocupe por causa desse filisteu. Seu servo vai lutar contra... Que bonito, né, pessoal? Olha a postura. A liderança. Nós temos que exercer essa liderança dentro da nossa casa.
além de não nos preocupar com os problemas, porque nós cremos no Deus maior que está conosco, nós temos que passar isso para as pessoas que estão debaixo da nossa cobertura espiritual também. Alguém da nossa família chega com um problema desse tamanho, a gente não se preocupe, eu vou orar. Já pensou? Que coisa bonita. O Davi já chegou para o Saul mandou chamar o Davi chegou lá, rei. Que bom que o senhor me chamou. Eu quero dizer que não precisa ficar preocupado, não. Estava todo mundo paralisado. Estava todo mundo espantado, com o olho estatalado de ver aquele baita. Eu até achei engraçado. Ontem eu fiz um vídeo, né? Lá de trás. Aí parecia que essa faixa era bem pequenininha. Mas quando eu fui encostando aqui no vídeo, eu falei, caramba. Agora imagina ao vivo e a cores um baita desse aqui, pessoal. E o Davi chega, então não se preocupa não. Irmãos, a gente tem que ter esse espírito de ter essa capacidade de acalmar as pessoas. Eu tinha um pastor, que amor que eu tenho por esse pastor, vou levá-lo para a minha vida. Eu chegava para ele com um problema desse tamanho. Quando eu saía dele, eu ficava com vergonha. O que eu vim fazer aqui mesmo? Porque, por que eu fui falar isso para ele? Não é nada, porque ele conseguia transformar aquilo que para mim era grande numa coisa tão pequena. E não era só eu que falava isso não, conversava com a minha mãe, ela falava a mesma coisa, a maioria das pessoas que o conhece e eu conheço, nós comentamos sobre isso, nossa, tudo que você vai falar com o pastor fulano de tal, ele transforma aquilo ali, não é aquela, porque tem gente que ela taca a lenha na fogueira, você chega para ela com um problema, parece que ela faz o problema ficar maior ainda, nossa, olha, ando sentindo umas dores assim, aqui nessa região, e vai logo no médico, porque o último que eu ouvi disso morreu. Pronto. Tem pessoas assim ou não tem? Já de contrapartida, tem gente que não, mas isso não é nada. Não, vai no médico, a gente tem que se cuidar, mas não vai dar nada. Em nome de Jesus, já unge aí, ora, está repreendido. Se é de Deus, já venceu. Olha a diferença. Olha a diferença. O Davi chegou, não se preocupe. Não precisa se preocupar, rei. O servo de Deus vai lutar contra esse gigante. Irmãos, olha que emoção dentro de mim, que essa mensagem é demais para nós, isso tem que entrar no nosso coração. Aí diz mais, no 33 agora, pode continuar no NVT, olha o que diz. Saul respondeu, sempre vai ter um Saul, pessoal. Você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer. Olha o que o Davi chega lá todo pacificador, todo cheio de fé, e encontra um Saul. Por isso que eu prego aqui constantemente. Cuidado com o que você fala e para quem você fala, porque sempre vai ter um Saul. Eu até coloquei no meu esboço, aprenda a não se importar com negativismo alheio. Tem gente que é muito negativo. E o pior não é isso, é que tem gente que navega junto com a pessoa que é negativa. Não faz isso não. Você está todo animado com a coisa. Você fala, eu vou vender pudim agora. Mas já tem muita gente que vende pudim aqui em Itapetininga. Mas ninguém faz pudim como você. Ninguém faz pudim como você. Cuidado com o negativismo alheio. Tem gente que nada para ela funciona. Isso aqui não dá certo não. Isso aqui não dá em nada não. Isso aqui não presta não. Cuidado com o negativismo alheio. Cuidado. O Saul falou, você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer. É apenas um rapaz e ele guerreiro desde a juventude, exaltando o problema e diminuindo Davi. É isso que o diabo faz dentro de nós, dentro de você. O diabo faz isso dentro de você. Diminui você e exalta o problema. Diminui você e exalta. E você aceita, não aceita. Às vezes, nós não podemos aceitar. O diabo constantemente faz isso dentro de nós. Nos diminui, vai mostrando as nossas fraquezas, as nossas deficiências e aumenta o problema diante de nós. Não aceita isso. Eu mandei no Pão Nosso hoje, Jó capítulo 33. Porque o ouvido prova as palavras, como o paladar prova o quê? Prova a comida. Mandei no Pão Nosso hoje. Bem que foi uma palavra lá que nem existe no português, né? Esse corretor aí que às vezes corrige errado. Falei, ali eu tava querendo dizer cuspir, né? Parecia um cósmico, sei lá o que diacho que foi. Que diacho que foi aquilo que apareceu.
Aí, como diz uma colega minha, foi o diabo que escreveu aquilo ali. Tem uma amiga minha que tudo dela é o diabo. Aí, a Bíblia diz que o ouvido tem que provar as palavras como o paladar prova a comida. Irmão, se você prova uma comida estragada, é automático. O que você faz? Você pode estar onde for. Você pode estar onde for. Se você está num lugar mais chique, né, você ainda pega lá um lenço ali. Mas do contrário, você já cospe do lado, você põe para fora. É automático. E por que com o ouvido a gente não faz a mesma coisa? A gente fica ouvindo de tudo e guardando no coração. Se o Davi não fosse uma pessoa de Deus, uma pessoa ungida, lembra da semana passada? Uma pessoa ungida para vencer, vindo do rei, o próprio rei chegar e falar para ele, o rei que era experiente, como diz meu esposo, o rei que era experiente nas batalhas, chega para o jovem que não tem experiência ainda e fala para ele, você não vai conseguir vencer não. Se ele não fosse uma pessoa ungida por Deus, determinada, cheio da palavra de Deus dentro dele, ele tinha parado ali. Cuidado com o que você está ouvindo, às vezes você está ali na fé, cheio de Deus, preparado para vencer o gigante, aí houve uma dessa. Pertinho dele lutar, tá vendo? Pertinho da vitória, chega lá um enviado de Satanás para jogar um balde de água fria no seu ânimo, na sua fé. Vigia, cuidado com o que você ouve. Não se prenda ao negativismo alheio. Não é porque a pessoa não acredita em nada que você não vai acreditar também. Irmãos, quando a gente tem fé em Deus, a gente fica rico vendendo limão, se a gente quiser. Mas se a gente não tem fé em Deus, por mais que você tenha uma barra de ouro na mão, você vira pobre de novo. Cuidado, cuidado com o negativismo alheio. Já vou terminar. Versículo 34. Davi, porém, fez o quê? Vamos dizer, Davi, diante de uma palavra negativa, o que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Insistir. O Jairo estava com a filha dele para morrer, foi buscar Jesus, venceu barreiras, venceu religiosidade, venceu preconceitos, foi até Jesus porque creu em Jesus, ele está lá do lado de Jesus, Jesus aceitou ir na casa dele, no meio do caminho chega alguém e fala, pode abandonar o mestre que a sua filha morreu. O que o Jairo fez? Insistiu. Jesus falou para ele, não liga para isso não, continua crendo. O que o Jairo fez? Insistiu. O que Jesus fez? Ressuscitou a filha dele. O Davi nem ligou para o que o Saul fez. O Davi insistiu. E o que ele falou? Tomo conta das ovelhas do meu pai. Falou, em outras palavras, ele está dizendo, se ele tem experiência, eu também tenho. Você está pensando o quê? E quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, vou atrás dele. Eu não sou desse que fico chorando, não. Eu vou atrás com o meu cajado e tiro o cordeiro de sua boca. Olha aí. Se o animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado até o quê? Até ele morrer. Ele insistiu. Falou, olha, eu tenho experiência com Deus. Ele tem experiência de guerra? Eu tenho experiência de quê? Eu tenho experiência com quem? Eu tenho experiência com Deus. O que vale mais? O que vale mais? Você pode não ter experiência em alguma coisa, mas se você tem experiência com Deus, você vai conseguir no nome de Jesus Cristo. Você tem que ter experiência com Deus. Ah, ninguém casa com experiência em casamento, a não ser que a pessoa ficou viúva e casou de novo. Do contrário, e ainda assim não é a mesma coisa, não é a mesma mulher, e cada mulher é uma incógnita. Né? Eu não sei como, por isso eu sempre falo, por isso que Salomão ficou doido, que Deus, se lá no céu Jesus me puxou a orelha por falar isso, eu acredito piamente que foi isso, porque olha a história de Salomão, o tanto de mulher que ele arrumou, o tanto de Deus que aquelas mulheres convenceu ele a adorar, ficou doidinho o homem no final da vida. Ninguém casa com experiência, mas se você tem experiência com Deus, você vai sustentar esse casamento. Talvez você entrou numa empresa, você não tenha experiência, mas se tem experiência com Deus, Deus vai te fazer destacar. Pastor, eu comecei a empreender, não tenho experiência nenhuma em empreendedorismo, mas se tem experiência com Deus, você vai chegar lá. Pastor, eu nunca tive filho, ou estou tendo dificuldade com os meus filhos, você pode não ter experiência. Eu não tenho experiência para cuidar de um adolescente, mas se tem experiência com Deus, vai conseguir chegar lá. Irmãos, o negócio é você ter experiência com Deus. O Davi não tinha experiência de guerra, mas tinha experiência com
com Deus. E foi o que fez ele chegar lá, ele derrubar o gigante em nome de quem? Em nome de Jesus Cristo. Tem muita coisa para falar, mas nós vamos ter o ano todo para estudar sobre isso. E Deus vai nos dar mais em nome de Jesus. Algumas coisas só que eu quero que você grave no seu coração. O exército viu o tamanho do problema. Repita comigo. O exército viu o tamanho do problema. O exército ouviu Golias e desanimou. O exército ouviu Golias e desanimou. Davi viu o tamanho da recompensa. Diga comigo. Davi viu o tamanho da recompensa. Quem você está ouvindo? Deus, a palavra, ou Satanás, os maus pensamentos? Davi não se ofereceu para ir ao rei. O rei mandou chamar. Por quê? A sua reação diante das dificuldades podem te colocar diante do rei. Diz outra aqui também. Aprender não só a não se preocupar, mas a acalmar os que te rodeiam. Aprender a não se importar com negativismo alheio. Quem foge do leão e do urso não estará preparado para o gigante. Foi a experiência que ele teve com Deus de vencer o urso e o leão que deu vitória para ele sobre o gigante. Diga graças a Deus. Vamos orar, pessoal? Se coloque de pé. Assiste essa semana de novo, vai pegando os detalhes. É bom trazer um caderninho, anotar. Deus falou tantos segredos gostosos aqui para nós, que vai nos levar à vitória. Salva no coração, mas anota num papel também. Se você quiser o esboço, depois me pede. Eu tenho no celular, eu mando pelo WhatsApp. Ou então tira a xerox. Mas vai estudando, vai crescer. O Davi tem muito a nos ensinar. O Espírito Santo tem muito a nos ensinar através da vida do Davi. E nós vamos prevalecer. Na hora da oração, eu vou chamar você para vir jogar pedra no gigante. Todo mundo tem um saquinho com a pedra, né? Todos têm? Todos têm? Você vai vir, pega uma delas, colocou o nome no saquinho. Você vai deixar o saquinho aqui hoje, lembra? Não, vai deixar hoje não, vai entregar e lá no fim já vai pegar. Aí já a outra pedra dentro, a pedra que você vai lançar contra o inferno para ajudar a obra de Deus. Isso, já põe aí dentro também. Porque você vai passar aqui. Ó, joga de longe, tá bom? Você vai, deixa eu mostrar para você. Você vai sair do seu lugar por aqui e joga a pedra daqui para não acontecer de voltar. Ouça, para não acontecer de voltar em você. Então vem desse corredor, passa por aqui, joga no gigante daqui. É impossível errar, né? Quem é ruim de mira aí? Eu nem vou ficar ali, vou ficar lá do outro lado. Taca a pedra no gigante e sai por aqui, ó, tá bom? Combinado? É para não correr o risco de voltar em você. Aí a dona Anice vai ficar ali na frente e aí você já deixa o seu saquinho lá com ela, com a sua oferta, tá bom? Aí lá na porta o saquinho já vai estar lá para você levar pro mês que vem de novo. É a pedra que derruba o gigante na obra de Deus também. É para atacar uma pedra só. Tem várias aí dentro, é para atacar uma só, tá bom? Todo mundo entendeu direitinho? Vai pegar uma pedrinha, vai tacar ali. O pastor falou, não existe para atacar, eu mostrei ele no dicionário. Jogar a pedra. Vai jogar a pedra, vai deixar... Então a dona Anice fica ali, né? Melhor, porque senão você vai até lá. Joga a pedra, deixa o saquinho ali no cestinho com a dona Anice, depois volta para o lugar que nós vamos louvar a Deus, tá bom? Aí no final vai estar o saquinho lá de novo para você levar. Coloca o nome. Quem não tem o saquinho, pede para os obreiros, para você tacar uma pedra. Aí eu esqueci o meu em casa, então pede uma pedra para os obreiros. Viu, obreiros? Providencie uma pedra para a irmã. Alguém esqueceu o saquinho em casa? Alguém esqueceu isso aqui em casa? Olha lá. Cadê os obreiros de plantão olhando para o povo? Gente, Manice, por favor. Olha aí quem está sem pedra. Tem pedra lá. Ou então pega aqui dessas pedras aqui. Ó. Ninguém sem participar do propósito. Pega a pedra aí e dá para eles. Tem aqui, ó, pedra aqui, ó. Ó. Acho que umas 2 pessoas levantou a mão. Levanta a mão de novo aí quem está sem pedra. Todo mundo vai fazer esse ato de fé. Não, a não ser que você não creia. Misericórdia, eu não posso obrigar você a fazer o que você não crê. A Bíblia diz sem fé é pecado. Não faz sem fé, não. Aí pode ficar no lugar, isso, não vou ficar triste com vocês. Tem que fazer com fé. Senão não adianta nada também. Faz por fé, no nome de Jesus, tá bom? Isso. Vamos orar então? Fique atento que eu vou chamar você, tá?
para você fazer o ato de fé. Glória a Deus, fecha os olhos. Pai, obrigada. Meu Deus, que não fique só em palavras, mas que nós venhamos, meu Deus, pegar essa lição do Espírito Santo e colocar em prática na nossa vida. Quantos ensinamentos, quantas revelações da parte do Senhor. Meu Deus, o Senhor nos trouxe aqui para nos dar muitas lições, muitos ensinamentos de como nós vencermos, Pai. E nós não podemos mais ficar paralisados, derrotados, sofrendo prejuízo. 40 dias só no prejuízo, com medo. E meu Deus, como é ruim viver uma vida de medo, de angústia, de ansiedade, de inquietação. E aqueles homens estavam ali paralisados, como muitos de nós às vezes ficamos paralisados emocionalmente, paralisados financeiramente, literalmente atados, sem poder fazer nada. Meu Deus, quantos, meu Deus, durante anos, paralisados financeiramente, carregando uma afronta do inferno. Quantos paralisados emocionalmente, não conseguem vencer, meu Deus, uma depressão, uma tristeza, não conseguem vencer o ressentimento, não conseguem vencer uma frustração, uma decepção do passado. Ah, meu Deus, estão paralisados, na família estão paralisados, não conseguem ver a salvação, ver a glória do Senhor. Na vida profissional estão paralisados, na vida espiritual não conseguem avançar. Meu Deus, ainda estão parecendo meninos na fé, presos a uma mágoa, presos a uma decepção, a um escândalo que viu, e a pessoa nunca mais foi a mesma na fé. Quantos abandonaram ministérios por conta de um escândalo? Quantos abandonaram ministério por conta de mau testemunho? Porque alguém que era para ser santo de Deus mostrou as garras, mostrou-se mau testemunho, mau exemplo, e aí essa pessoa está paralisada naquilo desde aquele dia. A pessoa não consegue se firmar com o Senhor, como se o Senhor tivesse alguma culpa disso. Pai, quantas vezes eu ouvi pessoas dizendo que não fazia a sua obra por causa de alguém? E o que o Senhor tem a ver com isso? A pessoa está paralisada na vida, a vida não vai para frente, está tudo amarrado. Pai, não, nos ajuda a ser como Davi, desmerecer esse problema, desmerecer essa situação, chegar ao ponto de dizer: o que é isso perto do meu Deus? O que é essa doença? O que é esse diagnóstico? O que é esse problema perto do Deus que eu sirvo? Nos ajuda a andar nessa convicção, meu Pai, de cabeça erguida, vencendo em nome de Jesus Cristo. Essa obra maligna, essa obra do diabo não vai mais prosperar na nossa vida. Nós vamos prosperar no Senhor. Vamos sair desse lugar, meu Deus, de medo. Vamos sair desse lugar de paralisia. Vamos sair desse lugar, meu Deus, de inconstância. Vamos sair desse lugar, meu Deus, de derrota, de fracasso, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui para tomar posse da bênção. Nós estamos aqui para derrubar esse gigante. Vai confessando: eu vou derrubar esse gigante. E quando você vier aqui na frente, vem determinado. Você não escreveu aqui, mas você pode dizer qual é o gigante que você vai derrubar. Na hora que você passar aqui na frente, você vai dizer o nome desse gigante: eu vou derrubar esse gigante, eu vou derrubar esse gigante, vou fazer esse gigante cair por terra, para a glória de Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Vou fazer esse gigante cair, seja qual for o gigante, seja qual for o gigante, seja qual for, é hoje o seu dia. Nós esperamos por esse dia. Chegou a sua hora, você se preparou para esse dia, você se preparou, Deus falou ao seu coração para esse dia, para tomar posse dessa bênção, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Começa a sair do seu lugar agora.
Começa a sair do seu lugar e derrubar esse gigante em o nome do Senhor Jesus Cristo. Isso, o gigante do medo, o gigante do medo, o gigante da enfermidade, em nome de Jesus Cristo. Vai lá, dona Anice. O gigante da doença, derruba esse gigante, meu irmão. O gigante do divórcio, o gigante da dívida, o gigante da timidez, do fracasso, da derrota, da divisão na família. Isso, derruba esse gigante da timidez, da enfermidade, derruba esse gigante da amarração financeira, derruba esse gigante em nome de Jesus Cristo. Diabo, você está derrotado, paralisado agora. Não continua na vida dessa pessoa, não continua na casa dessa pessoa, na família dessa pessoa. Você está derrotado, Satanás. Acabou, 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 acabou em nome de Jesus Cristo. Acabou em nome de Jesus Cristo. Acabou, derruba esse gigante, meu irmão. Fica na oração, fica na oração, fica na oração, fica na oração agora. Fica na oração, isso em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Essa obra do diabo não continua, essa escassez não continua, essa amarração não continua, esse embaraço não continua, esse fracasso não continua. Acabou, 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 acabou em nome de Jesus Cristo. Acabou, acabou em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Acabou. Vai orando, vai batalhando na fé agora. Vai dizendo a esse inferno: acabou, Satanás, acabou, acabou. Vai orando, meu irmão. Vai dizendo: acabou em nome de Jesus. Isso, determina, acabou, na minha vida não, acabou, Satanás, acabou, acabou, parecia impossível, mas o Davi derrubou aquele gigante. Creia de todo o seu coração agora, creia de todo o seu coração agora, se alegre, se alegre, se alegre, assuma a sua posição de mais que vencedor agora, assuma a sua posição de mais que vencedor, declare para Deus que você vai assumir a sua missão, que você foi preparado por Deus para assumir a sua missão e que nada vai te parar, que você vai chegar onde Deus te mandar, em nome de Jesus. É hoje o seu dia, é essa a sua hora. O Espírito de Deus está aqui para confirmar a palavra dos seus servos. Ele confirma a palavra dos seus servos. Ele está confirmando as bênçãos na sua vida. Você foi preparado por Deus. Você está sendo preparado por Deus para fazer a obra de Deus, para honrar Deus, para vencer. Não desanime, continue crendo. Então a sua voz despertou a minha fé. A voz dele despertou a sua fé hoje. A voz dele despertou a sua fé hoje. O plano do inimigo se frustrou. O inimigo tinha plano de destruir o exército, mas o Davi frustrou o plano do diabo. Frustra os planos do diabo na sua vida. Creia agora. Creia agora. Diga que você pertence a Deus, que você é de Deus, que a vitória é certa na sua vida. O milagre vai acontecer. Aleluia. Declare: eu vou assumir a minha posição de mais que vencedor em Cristo. Nada, gigante não vai me parar. Eu vou chegar onde Deus me mandar. Eu vou. Seguindo a divina direção. Estou autorizado a desfrutar os benefícios da salvação por toda a vida. Aleluia. Por toda a vida. Vou proclamar: a solução está no Salvador. Por toda parte vou espalhar teu reino de eu vou em teu nome, Senhor. em teu nome, Senhor. Então diga: eu vou. Aleluia. Eu vou.
nada que vai me Não há parar. nada que vai me Chegarei parar. onde Deus me Eu mandar. chegarei onde Deus me Em nome de mandar. Jesus, eu vou, seguindo a divina direção. Estou autorizado a desfrutar os benefícios. da salvação. Aleluia, aleluia. Relabaxorerere, canta, relabaxorerere. Relabaxorerere, que chore balabachore canta, labasuri canta, relabaxuri anda. Relabaxore canta, labasuri canta, relabaxore canta, labasúria. Seu Espírito de Deus encheu o seu coração de alegria. Então louve a Ele, adore. Rica labaxore canta, labasuri canta, labasuri canta, labasíria. Relabaxuri canta, labassorerere, que chore balabasuri anda, rebalabasúria. Levante a sua voz em adoração. Aleluia! Glórias e glórias e glórias e glórias. Eu vou, meu Deus. Eu vou assumir a minha posição de mais que vencedor em Cristo Jesus. Não há nada que vai me parar. O gigante não parou Davi. O gigante paralisou o exército. O gigante não paralisou Davi. Quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós? Não podemos ser como o exército de Israel. Precisamos ser como Davi. Não deixa nada te paralisar. Não deixa nada te paralisar. Vai assumir a sua posição de mais que vencedor, sua posição de curado, de próspero, de vitorioso, de salvo, de liberto. Isso, Deus está te capacitando a fazer o impossível nessa manhã. Em nome de Jesus, creia. Em nome de Jesus, creia. Tome posse da sua bênção em o nome de Jesus Cristo. Levante as suas mãos para Ele. Eu vou assumir a minha posição. Não há nada que vai me parar. Chegarei onde Deus me mandar. Eu vou, seguindo a divina direção. Estou autorizado a desfrutar dos benefícios da salvação. Diga: eu vou, Senhor, e nada vai me impedir, e nada vai me paralisar, nada vai me segurar, em o nome de Jesus Cristo. Amém? E graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Vamos crer de todo o nosso coração? Vamos crer? Vamos crer que Deus ungiu esse propósito para nos fazer vencer. E não só o propósito, mas a palavra que Ele nos deu, né? Ele deu essa palavra para nos fazer prosperar, vencer, em nome de Jesus. Agora nós vamos cantar Vencendo Vem Jesus, e Ele nos faz vencer também, amém? Vamos cantar com o coral, o SIG de Tapetininga. O SIG vai longe. Glória a Deus, pessoal. Eu vou sair de cena porque eu não faço parte deste coral, só lá do céu. O do céu eu não vou perder. Nós não, com voz ou sem voz bonita, o coral do céu ninguém pode perder. Amém ou não amém? Glória a Deus. Então é só isso, sem mais delongas, vamos aplaudir ao Rei Jesus bem forte. Mas me mostram cada vez vencendo.
justiçado, as nações há de julgar, todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar, e os remidos triunfantes lá no céu irá cantar, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Vencendo, 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 vem Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia, amém? Glória a Deus, que Deus abençoe em nome de Jesus. Já já nós cantamos a próxima, último domingo do mês que vem. Já vai ensaiando. Em nome de Jesus, amém? Podem sentar, fiquem à vontade. Ficou bonito, pessoal? Cada vez melhorando mais, né? Em nome de Jesus, glória a Deus. Vencendo, vem Jesus. Vocês devolvem o meu púlpito, por favor. Enquanto isso, eu falo com você de casa. Quarta-feira, amanhã nós temos oração aqui, das 5 às 6. Oração também voltada pela prosperidade. Dia de segunda-feira na Igreja da Graça é prosperidade. E na quarta-feira nós estamos mudando a história da nossa família. Vai ser especial, pessoal. 8 da manhã, 2 da tarde, 7h30 da noite. Vem para mudar a história da sua família no nome de Jesus Cristo, tá bom? Sexta-feira nós estamos quebrando as correntes, vai ser especial. E se você tem oferta para fazer para a obra de Deus, tá na tela, o Luiz sempre coloca aí as contas da igreja. Eu tenho o Pix, que é o e-mail da igreja, a chave Pix, é a chave de todas as igrejas da graça no Brasil. A diferença é que você envia o comprovante para cada pastor na sua igreja aí, para ajudar aquela igreja local em nome de Jesus, tá bom? Então, você pode ajudar essa igreja, você é dessa igreja, quer mandar uma oferta para a igreja de Tapetininga, pega aí o Pix, a chave Pix, e faz, e envia o comprovante no número de telefone da pastora que aparece aí, tá bom? Nesse número você também pode mandar mensagem, pedir oração. Se quer receber o pão nosso também, você pode enviar aí pedindo, que todos os dias eu envio o pão nosso para você, tá bom? Que Deus abençoe, até a próxima. E domingo que vem, já é um anúncio também para todo mundo da igreja, já salva no coração esse recadinho. Domingo que vem o missionário tá pedindo para entregar uma chave em todas as igrejas da graça. É a campanha da casa própria. É o primeiro domingo de fevereiro. Nós vamos fazer essa campanha da casa própria. Você quer alcançar a sua casa própria? A gente está debaixo da mesma unção, da mesma fé do missionário lá na sede. Nós vamos entregar uma chave. Essa chave não tem segredo. Você vai colocar o segredo depois que conquistar essa bênção. Aí você coloca o segredo da sua chave lá da sua casa no nome de Jesus Cristo, tá bom? Então, domingo que vem, 1º de fevereiro, nós vamos, é o primeiro domingo e o primeiro dia também, né? Nós vamos fazer esse propósito em nome de Jesus. Agora, sábado, nós vamos ter uma reunião excepcional aqui, geralmente não temos, mas vamos ter uma reunião especial aqui às 8 da manhã, de consagração, de oração, de agradecimento, mas eu também vou entregar um sal que está sendo consagrado na oração das 3 da manhã. Às 3 da manhã, eu, o pastor e mais um irmão, estamos orando, o irmão que é intercessor aqui na nossa igreja. Às 3 da manhã nós estamos fazendo essa oração, consagrando, quando um não ora, o outro ora, e assim está sendo, consagrando um sal grosso, para você vir pegar um pouquinho aqui na igreja, isso sábado, dia 31, sábado, dia 31, eu adiantei, falei do domingo, vou voltar a fita aqui, sábado, dia 31, eu vou entregar esse sal. Toda pessoa que vier nesse culto vai levar um pouco de sal para jogar no seu bairro, para a gente vencer as forças das trevas aí, consagrando a nossa cidade em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe, à noite tem culto às 18 horas, até a próxima, fiquem com Deus. Glória.